como escalar um negócio digital ou físico. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre como você pode escalar um negócio digital ou físico, começando do zero ou já tendo um negócio em andamento. Quando você começa um negócio, você geralmente está por conta própria ou tem um sócio. Dificilmente você começa contratando alguém. Mas uma coisa que é fundamental quando tu começa um negócio é definir as diretrizes ou a diretriz desse negócio e quais são os objetivos desse teu negócio. Falando de diretriz, diretriz é algo mais longo prazo. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, o que você espera? É algo que você não negocia com a equipe. E objetivos tem a ver com algo mais de curto prazo, né? Onde você acompanha esses objetivos mais próximo, aonde você muda algum objetivo ao longo dessa trajetória, caso assim você veja que é necessário mudar. Quando a gente fala de diretriz, eu vou dar um exemplo. Aqui nas nossas empresas a gente usa a diretriz da receita. Então, para a gente, a diretriz é olhar para a receita. Essa receita ela cresce ao longo do tempo, ela cresce ao longo dos anos. E outra diretriz importante para nós tem a ver com o EBITDA. Né? O EBITDA é o lucro operacional da empresa. Então, eu tenho um crescimento da minha receita e eu tenho um crescimento do meu EBITDA. Qual que é a margem EBITDA que eu tenho que ter para o meu negócio ser um negócio sustentável? Geralmente um negócio de valor, um negócio pronto e bom para ser vendido é um negócio onde o EBITDA gira em torno de, no mínimo, 30%, mas pode chegar a 60%, a 70%. Então, defina a diretriz ou as diretrizes do teu negócio e defina quais são os objetivos desse negócio. Depois, o segundo passo é pensar quais são os projetos ou ações que eu preciso executar para alcançar essa diretriz ou essas diretrizes, esses objetivos. Então, nessa segunda fase, você vai definir os seus projetos prioritários e quais são as ações prioritárias. Aí você pode dividir por trimestre, por semestre, por ano. E quando a gente pensa em projetos prioritários, se tratando, por exemplo, de uma diretriz de aumento de receita, EBITDA, da lucratividade, a gente precisa estruturar principalmente os projetos relacionados à venda. Então, quais são os novos produtos ou os produtos que a gente vai atuar, quais são as campanhas de venda digital ou física, como é que eu quero estruturar o meu time de vendas, quantas pessoas eu quero contratar, quais são as metas do time de vendas. Então, tudo isso está relacionado a projetos e ações mais voltadas para o aumento da receita. Mas é claro que tem aqueles projetos e ações que são estruturais. Então, que tem a ver com a tecnologia, que tem a ver daqui a pouco com o local que a sua empresa vai trabalhar, se ela é uma empresa 100% física ou se ela trabalha também no contexto do digital, do remoto, se ela é ambas. Então, todos esses são projetos de estrutura, projetos que dão suporte, apoio para a tua empresa. E como eu disse, os principais são os projetos relacionados à venda, campanhas e por aí em diante. Projetos que impactam diretamente no aumento da tua diretriz, né? Da tua receita, do teu EBITDA, se essa for a diretriz que você vai escolher. Se tratando de escala de empresa, com certeza a receita e o EBITDA não podem faltar como diretriz principal do negócio. Então, quando você define esses dois indicadores, você precisa definir uma meta, né? Então, qual que é a receita que eu estou buscando? É uma receita anual? É uma receita semestral? Ambas? É uma receita para daqui 2 anos? Então, você vai ter que ter esse senso para poder definir isso aí. Bom, definindo os projetos e as ações, você precisa definir quais são as funções que irão executar essas ações e esses projetos. Quando a gente pensa em funções, a gente tem que pensar o seguinte: cada função tem um nome. Hoje, quando a gente vai para o mercado de trabalho pesquisar outros negócios, a gente se depara com gerente de marketing, gerente comercial, a gente se depara com
daqui a pouco gerente de produtos. Mas uma coisa que eu aprendi aqui na prática é que uma função, um nome de uma função, um gerente de marketing, por exemplo, de uma determinada empresa, é só um nome. Quando a gente vem para a parte das atividades e das entregas que esse profissional do marketing precisa desempenhar, cada empresa vai ter a sua atividade daquela função. Então, ela vai ter o propósito da função. Então, qual que é o propósito que quem assume essa função precisa entregar? Então, por exemplo, na área de marketing, a gente poderia pensar, o propósito é gerar mais leads, gerar também vendas através dos canais digitais e cuidar da experiência, do relacionamento do cliente pós-vendas. Então, esse poderia ser um dos propósitos da função de marketing, gerente de marketing da tua empresa, né? Bom, definindo a função, definindo o propósito, você vai descer para as atividades. Então, quais são as atividades que esse gerente de marketing ele precisa desempenhar na sua empresa, baseado aonde? Nos teus projetos prioritários, né? Baseado aonde? Na diretriz. Então, está tudo linkado, né? A diretriz, os objetivos, os projetos prioritários, ações prioritárias, depois as funções com o propósito da função, as atividades da função, as entregas da função. Então, o que esse profissional, esse gerente de marketing precisa entregar? Ele precisa entregar o mapa da jornada do cliente, essa é uma entrega dele. Ele precisa entregar funis de vendas, funis de captação de leads, é uma outra entrega, né? Então, definir as atividades, definir as entregas e depois definir quais são o perfil comportamental e o perfil técnico, né? Então, que tipo de comportamento esse profissional precisa ter, que tipo de técnica ele precisa ter. Então, na técnica, ele precisa dominar algum tipo de canal digital, né? Ele precisa entender de jornada de cliente para desenhar essa jornada. Então, quando você tem essa função, a partir daí você começa a ter uma orientação mais clara de que tipo de profissional você deve buscar no mercado de trabalho. Eu quero deixar aqui uma dica muito importante nessa hora de definir a função na empresa. Não se preocupe muito com o nome da função. Se preocupe primeiro em definir o propósito da função. O que você, como empresário, empreendedor, diretor, quer que aquela função atenda como propósito. Esse é o mais importante, o mais importante. E depois você pode começar definindo talvez uma atividade ou uma entrega, se você não tiver clareza de quais são as atividades e entregas que aquela função precisa desempenhar. Por que isso? Quando você vai no mercado e você contrata um profissional, ou está entrevistando, melhor dito, um profissional de marketing, uma das formas de você avaliar se esse profissional entende do que ele está falando, se ele tem o conhecimento desta função, é mostrar para ele o propósito da função, então o que ele precisa alcançar com essa função e pedir para ele como que ele, ou melhor dito, o que ele faria para alcançar esse propósito. Então, é esse profissional, é esse gerente de marketing, no exemplo que eu estou te trazendo, que ele vai dizer, olha, é a atividade essa, é a atividade número 2, a 3, a 4, ele listar quais são essas atividades. E ele vai dizer, olha, eu vou te fazer essa entrega, aquela outra entrega, né? É a mesma coisa se você não entende, por exemplo, de obra, vai construir uma casa, aí você vai lá, contrata um arquiteto. Você não vai dizer para ele o que ele vai fazer para te entregar o serviço dele. Quem vai dizer isso é ele. Você sabe que você precisa construir uma casa de tantos metros quadrados, com piscina ou não, ou um apartamento, né? Nesse caso aqui o melhor exemplo é a casa, né? Geralmente você não vai construir um apartamento, você vai construir um prédio, né? Mas quando você pensa em contratar esse arquiteto, esse engenheiro, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, quem vai dizer o que ele vai fazer é o próprio arquiteto. Então, na hora que você vai contratar alguém para a sua empresa, um gerente de marketing, um gerente comercial, se você não entende dessa função, se você nunca fez essa função, você pode deixar que o próprio profissional da área que você vai contratar
diga o que ele vai fazer. E aí você vai avaliar, ver se faz sentido, vai usar a sua lógica, a sua cabeça contextual para entender se aquilo que ele está dizendo realmente faz sentido para o teu contexto, para os teus projetos, para as ações que você definiu. E por último, depois de definido as funções, aqui eu falei de uma função como exemplo, mas o ideal é o quê? É você definir quais são as funções básicas do teu organograma. Então, qual é a função de direção, de gerência, as funções operacionais? Então, ali a gente tem os 3 níveis no organograma, né? O estratégico com a direção executiva ali, o tático com os gerentes, coordenadores, supervisores e os operacionais, né, que vão realmente colocar a mão para executar aquelas ações. Né? Geralmente o nível de gerência aqui ele tem mais um papel de acompanhar, planejar essas ações e dar suporte, apoio para as pessoas da operação. E a operação ela tem mais esse intuito de meter a mão na massa, fazer acontecer, fazer essa operação de fato girar. Então, esse é o último ponto, né? Define o organograma e aí tu vai ter as funções claras, mesmo que elas não estejam todas descritas, porque muitas vezes, como eu comentei, você vai contratar o arquiteto, você não sabe exatamente o que ele vai fazer, quem vai dizer o que vai ter que ser feito é o próprio arquiteto. Aí você vai ter as funções definidas no organograma, vai dar um nome para elas, geralmente você vai dar nomes que o mercado já conhece, aí você vai à busca desses profissionais. Aí você vai fazer o recrutamento dessas pessoas, então geralmente LinkedIn, indicação, né, essa busca ativa, e aí ter um processo bem organizado, bem definido de contratação. Então você vai fazer análise do perfil comportamental da pessoa, você vai ter alguns testes como o DISC, como o teste de princípios, que é um teste que eu gosto bastante. Então, você consegue ter este processo definido de testes, você faz uma entrevista, geralmente uma entrevista inicial, online, para conhecer esse candidato, fazer algumas perguntas básicas para ele, e depois você passa para a fase final, a fase de entrevista principal. Nessa parte de entrevista principal é a parte mais importante. É a parte onde você vai dar o propósito da função para aquele candidato que você está entrevistando e você vai fazer uma pergunta para ele que é muito importante. Né? Olha, baseado em cima desse propósito, o que você faria para alcançar este propósito? Né? Quais são as ações que você faria, as atividades? E aí você consegue ver se o que ele está dizendo faz sentido, se ele tem propriedade sobre aquilo que ele está dizendo, se ele é conhecedor daquilo, porque se ele não for, você vai ter que treinar essa pessoa. Então também não tem nada de errado em treinar, mas você vai ter que ter uma clareza importante sobre isso. É uma vaga que eu vou ter alguém para treinar, ou eu mesmo vou treinar esta pessoa, eu tenho essa competência para treinar, ou é uma vaga que eu tenho que contratar, uma vaga já de alguém pronto no mercado. Então, esses são os principais pontos na hora de escalar uma empresa. Tu define tua diretriz e teus objetivos, tu escolhe os teus projetos e ações prioritárias, né? Tu define as funções, né? Os papéis, né? As funções do teu organograma e tu busca recrutar, busca essas pessoas, busca elas no mercado e contrate essas pessoas, integre elas dentro da cultura da tua empresa, dos comportamentos que tu espera, comunique a diretriz, deixe claros os objetivos, projetos prioritários, deixe transparente isso para a pessoa e a partir disso você começa a formar um time. Né? E a gente sabe de uma coisa, hoje você começa um negócio, talvez você esteja sozinho, você esteja com um sócio. Mas quando a gente fala de escala de negócios, a gente tem que pensar que as pessoas são o motor hoje de um negócio. Então, para você escalar o seu negócio, você precisa escalar o seu time. Só que não adianta escalar o time sem diretriz, objetivos claros, sem funções bem estabelecidas, sem os projetos prioritários claros do teu trimestre. Né? Não tem como você escalar sem ter isso muito claro, sem ter uma gestão dessas pessoas, sem ter um acompanhamento desses projetos. Se você fizer isso sem ter
essa base antes, você vai estar crescendo o seu time, mas você vai estar inflando, vai estar elevando o custo da sua operação e você talvez não vai ter um impacto no resultado para pagar esse aumento da operação. Então tenha sempre cuidado nesse sentido na hora que você for pensar em escalar o teu negócio, na hora que você for pensar em escalar o seu time, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido realmente um vídeo bem produtivo para ti, que você possa fazer bom uso dessas informações, desse conhecimento, que você possa aplicar isso na prática. Se você gostou, deixa um comentário aqui, né, no vídeo, um joinha, se inscreve no meu canal, compartilha com alguém que está nessa fase e desejo também sorte aí para ti nessa tua caminhada, se você está começando o teu negócio ou se você está já com o negócio em andamento. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.